Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando, sou o presbítero Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, amém? No vídeo de hoje eu queria trabalhar um pouco ainda sobre este movimento do reteté. Talvez vocês estejam até perguntando, presbítero, por que o senhor bate tanto neste movimento do reteté? Eu trabalho muito os meus vídeos refutando e combatendo este movimento, porque é um movimento em que eu já vivi nele. Eu já participei de várias organizações dentro deste movimento. E por que eu trabalho muito combatendo isso? Porque quando eu vivia dentro deste movimento, eu não percebia o que estava ao meu redor. Tá certo? Porque eu era levado por ventos de doutrina. Eram os achismos, as profetadas, as revelações e adivinhações. Eu acho que são mais adivinhações do que revelações. Movimentos estranhos, comportamentos estranhos. Então é este o mundo do reteté. Este movimento que é um desdobramento do pentecostalismo. Tá entendendo? Diferente um pouco do neopentecostalismo, o movimento do reteté é um desdobramento do pentecostalismo. Só que eu até coloquei um vídeo aí no nosso canal falando das origens do reteté. Eu peço até que vocês vejam este vídeo. E eu queria trabalhar aqui neste vídeo algumas situações características deste movimento, só para você ter uma ideia. Uma das principais características, e eu acho que é a principal característica deste movimento, é o fanatismo religioso que impera dentro deste movimento. E como todo fanatismo, como todo radicalismo, existem suas deficiências e às vezes são deficiências irreversíveis. Só um milagre de Deus para tirar a pessoa desta cegueira do fanatismo religioso. E principalmente o fanatismo religioso do reteté. Eu queria tocar nesta tecla. E se der tempo para que o vídeo não se torne longo, eu tratarei deste assunto em um outro vídeo, tá certo? Mas eu queria focar aqui sobre essa questão do fanatismo religioso dentro do movimento do reteté. Como identificar? Qual seria o critério para identificarmos o fanatismo religioso dentro do reteté? O critério é sempre a palavra de Deus, irmãos. O critério é sempre a palavra de Deus. Olhar a palavra de Deus, procurar nela informações que ajudem a observar, a fazer uma análise crítica, espiritual de tal movimento. A palavra de Deus é o critério que eu uso justamente para julgar se o movimento é de Deus, se há um fanatismo religioso dentro deste movimento. Nada melhor do que a palavra de Deus para processar esta análise, tá certo? Uma das coisas que me chama a atenção, característica deste movimento do reteté, do fanatismo religioso, é justamente as profetadas e adivinhações típicas deste movimento. E olha que a coisa está tomando proporções inimagináveis. Um dia desse eu estava vasculhando as minhas redes sociais e percebi que algumas pessoas estão usando agora os celulares para fazer lives das adivinhações, as lives das profetadas. Agora é via celular. E está assim. Eu já vi pessoas profetizando pelo celular, já vi pessoas entregando profetadas por lives no celular e por aí vai. Então eu vejo um certo radicalismo, um certo fanatismo religioso neste movimento por conta disso. Duvida, eu vou lhe provar. O fanatismo é tão grande
nessa questão das profecias, das línguas estranhas, das visões ou das adivinhações, que cega as pessoas de uma tal forma que elas não conseguem enxergar a realidade ao seu redor, tá certo? Eu, quando era deste movimento, em busca de revelações e profetadas e adivinhações, eu ia para vigílias em montes, passava a noite todinha no mato, entranhado no mato, orando, profetizando, e era aquela coisa toda, irmãos. Hoje eu me sinto envergonhado daquilo que eu fazia, porque eu percebia que eram apenas movimentos humanos e não produto oriundo da direção de Deus através do Espírito Santo. Outra coisa que me chama a atenção, que é uma das características do fanatismo religioso, do movimento do reteté, além das profetadas, além das adivinhações, é também as músicas extravagantes sem conteúdo bíblico, pendendo sempre para o lado do movimento. É a marcha. Olha a marcha, você tem que marchar. Olha o varão, segura na espada do varão, o varão vai te dar vitória. Olha o anjo brilhando, olha o anjo chegando, o anjo está guerreando, guerreia com o anjo. Então são músicas tendenciosas para este movimento, porém são músicas que não têm nenhum conteúdo bíblico e muito menos espiritual para passar às pessoas. Se você perguntar se algumas destas músicas contêm na sua letra alguma adoração a Deus, eu digo que não existe. Então a minha abordagem, justamente para denunciar essas bizarrices do movimento do reteté, tem por base experiência de vida e também análise crítica dentro da palavra de Deus. Então, revelações, adivinhações, músicas sem conteúdo bíblico são uma das observações que eu vejo que este movimento não é um movimento sadio, irmãos. Outra coisa que há de se notar neste movimento, e eu já falei muito sobre isso aqui, são as roupas extravagantes que algumas denominações supostamente pentecostais estão usando nesses últimos dias, tá certo? Roupas compridas, roupas longas, como se isso fosse o critério para mostrar que essas pessoas são mais santas do que as outras, como se o exterior fosse o critério para que Deus aprovasse a minha conduta, comportamento e caráter. Que é isso, irmãos? A Bíblia diz que, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, lá está dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, a santificação oriunda da palavra de Deus pelo Espírito Santo, através do sangue de Jesus Cristo, é um processo de Deus que começa dentro de mim. Há um sinergismo entre eu e Deus na questão da santificação? Há. Enquanto que Deus começa, eu desenvolvo essa santificação gerada pela palavra, pelo sangue, pelo Espírito, de forma a me apartar daquilo que vai me corromper. Está entendendo? E outra, esta santificação é um processo que começa lá dentro. Espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Tem muita gente se preocupando com o lado de fora, mas o seu interior só Deus sabe. Só Deus sabe. Então ficam manifestando aparentemente santidade, santificação, vestindo roupas extravagantes, vestindo roupas sacerdotais nos cultos, aparentando ser. Só Deus tem poder para sondar o coração de todos os homens mortais. Então, a minha análise para este movimento no quesito das roupas que estão usando não é critério para demonstrar santidade ou santificação, tá certo? O critério é ter a palavra de Deus guardada no coração. E isso é um dos primeiros critérios para se mostrar
que há uma vida de santificação na presença de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para encerrar aqui, para que o vídeo não se torne muito longo, eu estou falando sobre o movimento do reteté, movimento este que eu já vivi, é por isso que eu estou combatendo com unhas e dentes, denunciando este movimento, dizendo que este movimento não é um movimento de Deus. Tá certo? Este movimento tem por prerrogativa o radicalismo religioso, tá certo? O fanatismo religioso impera dentro deste movimento. Neste movimento as pessoas estão correndo mais para profetadas, adivinhações, tá certo? Dentro desse movimento, o modus vivendi, o modus operandi é duvidoso. Tá entendendo por quê? Porque a música é estranha, as roupas são estranhas e, por último, o comportamento é estranho. Eu postei aqui já vários vídeos relacionados com isso. Tá certo? A gente não sabe se o culto é um culto cristão ou se o culto é um culto afrodescendente. Você já sabe do que eu estou falando. Se é um culto africano, voltado para a Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eu já vivi neste mundo também. Graças a Deus, a graça de Deus me alcançou e me tirou de lá. Mas eu já participei destes movimentos e sei como é que é. Então, existe um misto de comportamento estranho dentro deste movimento que deixa muito a desejar. E eu acredito que você que está me ouvindo nesta hora já observou isso aí. Só para concluir e resumir, este movimento não tem base bíblica. Este movimento é um movimento estranho, é um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que se caracteriza justamente pelo fanatismo religioso. Quais os critérios para identificar o fanatismo religioso no movimento? A palavra de Deus. E como a palavra de Deus esclarece isso aí? E pela palavra de Deus eu tenho compreensão de como identificar que esse movimento promove o fanatismo religioso. De formas a entender que as pessoas que estão ali estão buscando mais adivinhações profetadas, tá certo? As músicas que estão ali são músicas de conteúdo duvidoso, letras que não edificam, letras que não levam o povo a um quebrantamento, letras que não exaltam a Deus, que não glorificam a Deus, letras que promovem mais o esterismo religioso, o fanatismo religioso, além do mais o modus vivendi, o modus operandi deste povo, com as suas roupas extravagantes, com o seu comportamento duvidoso, que deixa muito a desejar pelas Escrituras. Então são essas as observações que a palavra de Deus me dá possibilidade de enxergar dentro deste movimento. E se você está dentro deste movimento, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, saia de lá, corra dali, porque não é um movimento que vai te levar para uma vida espiritual saudável. Não, você está sendo induzido, levado por vento de doutrina. Isso é um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas neste vídeo aqui eu quero ajudar a você a conhecer de perto o Cristo das Escrituras. Como? Lendo ela. Erra o povo em não conhecer o poder de Deus pelas Escrituras e que elas testificam de Cristo. Quer aprender sobre o projeto da salvação? Venha para as Escrituras. Quer aprender sobre Deus, sua vontade na vida do ser humano? Corra para as Escrituras. Quer entender todo o projeto de Deus para a vida eterna do cristão? Corra para as Escrituras. Escapa por tua vida, em nome de Jesus Cristo. Só as Escrituras é o que nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus, a sua palavra. Então, que Deus em Cristo possa estar neste momento iluminando o teu entendimento para que você possa despertar, sair desta sonolência espiritual em que você está e abraçar a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, despertando para Jesus e para o conhecimento das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal,
deixa o teu comentário, ativa as notificações e compartilha este vídeo. Faça com que este trabalho chegue o mais longe possível. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.